Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Gisele, idade 50 anos, empresária. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Essa história vai começar não por mim, mas pela minha amiga. Quem começou essas coisas de se relacionar virtualmente foi ela e eu fui atrás. Amarrei meu burro nessa situação. Ela recebeu um e-mail de um homem que queria se comunicar com ela e que morava nos Estados Unidos. Ele se dizia soldado das Forças Armadas e disse que trabalhava tanto no Afeganistão como na Síria. Ele falava inglês e sempre mandava fotos de farda para ela e em batalha. Parecia o Rambo, sabe? As primeiras conversas deles eram como se fossem cartas mesmo, de correio eletrônico. Então eram textões e textões pelo e-mail. Ela sempre colocava tudo no Google Tradutor, traduzia porcamente e mandava para ele e também traduzia para entender porcamente. Isso durou mais ou menos uns 6 meses até ele se abrir para mandar um número de contato para ela, porque de acordo com ele, como ele era das Forças Armadas, como ele tinha muitos inimigos e caras ruins atrás dele, ele não poderia denunciar de que estava gostando de alguém e as pessoas terem esse contato dessa pessoa, porque iriam atrás dela e para fazer alguma maldade. Ele não queria jamais isso. Então ele preservava todo mundo que estava à volta dele, que ele gostava muito. Depois de um tempo que ele mandou lá o WhatsApp para que eles conversassem, esse número era dos Estados Unidos e ele disse que realmente era um cidadão americano que ajudava forças governamentais. E dava para confirmar pelo áudio que estava acontecendo alguma coisa, porque o áudio dele não era um áudio comum. Sempre de fundo tinha mesmo o tom da guerra. Então era uma coisa tipo assim, hi sweet, tá 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 tá. Entendeu? Tipo, se ele tava falando com ela, hi girl, tá 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 tá. Tinha o tá 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 atrás, sempre, entendeu? Quando não era o tá 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 tá, era tá 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 pô. Então ela escutava aquele áudio e tentava pensar, caramba, mas o cara tá no meio da situação e ainda tem tempo para mandar mensagem para mim, ele realmente gosta de mim. Ela começou a ficar muito preocupada com o tipo de risco que ele estava correndo, mas ele disse que já estava perto da aposentadoria dele e que assim que chegasse a aposentadoria dele, ele viria para o Brasil, cuidaria dela e levaria ela para ser uma cidadã americana. Gente, ninguém acreditava nessa história como da minha amiga contava, nem eu. Só que realmente aconteceu. O cara, depois de 6 meses, se aposentou e apareceu no Brasil. E não só apareceu no Brasil pra ficar com ela, como apareceu todo requintado. Era o Rambo formado de bomba, porque os braços dele eram umas duas bolas assim, sabe? Duas montanhas. O do Everest. Duas montanhas, porque não era aquele músculo natural. A gente vinha que tinha injetado e aí tinha inchado igual uma bexiga. Quando ela me mandou a foto, mandou o vídeo com ele, que eu vi, porque ele sempre usava aquelas regatinhas aqueles cara que anda assim, tá, 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 tá. Aquelas regatinhas bem firme, bem fina, que só tampa os bicos da teta. Então, ele andava daquele jeito. Parecia um armário, ele não tinha essa movimentação aqui, essa flexibilidade. E eu olhei aquilo e falei, cara, será que ele é mesmo soldado do exército? Porque eu sei que os soldados, eles têm um preparamento para ter esse corpo físico natural, não daquele jeito montado, né? O rosto dele era pura harmonização facial. Aquele rosto bem quadrado, igual aquele personagem do Cepacol. Eis que esse cara chegou passando cartão black, passando tudo, comprando as melhores coisas, tratando ela como rainha, deixando ela num hotel 5 estrelas, porque não queria ficar na casa dela, porque não era confortável na visão dele. E já falando de casar para que voltasse junto para os Estados Unidos. A minha amiga fez esse rolê todo, foi para os Estados Unidos e lá ela passou o maior trauma da vida dela. Primeiro porque o cara não era soldado, né? Isso tudo era da cabeça dele. Para vocês terem ideia, ele comprava as fardas.
Ele ia para lugares que pareciam campos de batalha. Ele fazia tudo e inventava isso na cabeça dele. Ele chegou até a fingir que era guarda, a multar pessoas na rua, de tão doido que era. E ela estava casada com esse cara. Então ela teve todo um surto até conseguir se separar desse cara. E óbvio que ela conseguiu a cidadania pelas questões que ela tinha passado com ele, porque o cara morava em Marte. Se bobear, ele achava até que se comunicava com ETs, soldados sei lá, de Vênus. Ele era desse tipo. E ela só conseguiu assimilar isso quando chegou nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil ele passava a ser uma pessoa normal. Assim disse ela. Bom, já nos Estados Unidos, que querendo ou não era um sonho que ela sempre teve, ela que fez por si, começou a batalhar para ter dinheiro, para aprender inglês, para ficar lá, para não ter que voltar. E ela teve uma crescente muito legal de trabalho. Ela se desenvolveu profissionalmente de uma forma inesperada. E eu fui crescendo profissionalmente aqui no Brasil. Ela já estava numa idade avançada e eu também. Nós duas aqui no Brasil, a gente já tinha uma idade um pouco que considerada avançada para casar pelos homens. Tipo, as cinquentonas do rolê, que já são murcha, velha acabada, essas coisas tudo. Só que ela estava tendo uma crescente melhor nos Estados Unidos, diferente de mim, tanto no trabalho como na abertura, assim, da mente. Ela deu uma despirocada com essa questão de que não queria mais casar, que não confiava mais em homem, que não sei o quê, mas tinha todo um desejo por ter um macho do seu lado. Contraditório, sim. E assim, eu aqui no Brasil também tentava até me relacionar com alguns caras, mas não dava muito certo. Eles me achavam muito velha, não queriam nem a parte de se atracar, na verdade, sabe? Ficava só mais interessado no dinheiro. Então, o nosso papo era praticamente o mesmo. Somos mulheres independentes que estamos conseguindo o nosso dinheiro, que estamos tendo uma vida confortável, mas a parte de se relacionar e de ter um parceiro não existia. Ela era a amiga que eu tinha mais contato desde pequenininha. Foi todo um sofrimento quando ela foi para outro país. Eu fiquei super preocupada. Aí aconteceu tudo isso. E assim, ela tinha muita influência, mesmo de longe, sobre tudo que eu decidia na minha vida. Só que depois desse episódio, ela deu uma despirocada total. E ela começou a pensar assim, sabe, de querer montar uma máscara de, eu sou uma mulher forte, eu não preciso de homem, eu só preciso de homem para aquela parte carnal, que é o instinto, que não sei o quê. E foi para um lado assim de não ser mais monogâmica, ou seja, ter vários parceiros. Ela começava a me contar umas loucuras que ela vivia lá nos Estados Unidos e eu super preocupada se ela podia entrar em alguma encrenca ou pegar algum tipo de ST. E ela nem aí. Até que do nada ela resolveu acalmar e ela parou um pouco de mandar mensagem pra mim. E eu preocupada com o que estava acontecendo, achando que ela poderia estar me escondendo alguma coisa. Quando ela resolveu abrir, aí que eu fiquei de boca aberta com a situação. Porque era assim, ela tinha descoberto que tinha, tipo, de uma agência para mulheres mais velhas se relacionarem com homens de outros países. E era um relacionamento um pouco diferente de casamento. Que na verdade agora ela só queria mesmo a parte do tchaca-tchaca na buchaca. E que lá nos Estados Unidos essa coisa de garoto de programa era muito caro. E para manter qualquer cara era muito caro. Os imigrantes que estavam lá só queriam saber do green card dela. E que eles eram muito malvados. E que eles não faziam nada bem, que eles não sabiam nem ir pros finalmente de um jeito que satisfazesse ela. Me falava de um monte de árabe que ela tinha ficado e que não tinha nem o pinguelim funcionando. E quando funcionava era uma coisa de segundos, porque eles estavam acostumados com bater a beringuela eternamente. Gente, umas histórias cabeludas que eu até parei de procurar. Até parei de procurar parceiro pra mim, porque o que estava acontecendo com ela nos Estados Unidos estava mais interessante. Mas começou também a me bater uma bad dessa questão. Poxa, eu quero um parceiro. Poxa, eu nunca tive oportunidade de casar e ter uma família. Essa minha amiga começou a falar de umas coisas que ela estava fazendo e que ela iria para a África, em Benin. Era Benin, eu acho que o nome do país. Alguma coisas. E aí eu falei, mas o que você vai fazer na África? Ela me abriu que tinha um tipo de agência que conectava mulheres
com africanos que queriam se relacionar, e aí elas iam para lá conhecer, e dependendo de como isso rolava, eles se casavam e vinham morar com elas nos Estados Unidos. Só que ela não me abriu como que era feito, quem era esse africano que ela ia conhecer, e conforme ela foi viajar, ela silenciava, sumia e só falava comigo quando voltava para os Estados Unidos de novo. E eu fui ficando numa curiosidade de saber o que ela estava aprontando. Até que depois de um tempo, ela falou: olha, o que eu tô fazendo não é muito querer casar. Eu vou te explicar, mas eu quero que você não me julgue, porque eu acho que isso é o interessante pra mim no momento. Eu falei: tá, amiga, fala aí, o que tá acontecendo? Até porque, né, foi passando meses e meses e nunca que ela apresentava esse africano ou falava que ia casar com ele. Ela disse que tem uma movimentação onde mulheres, principalmente mulheres estrangeiras, espanholas, alemãs, italianas, elas já estão numa idade onde não encontra mais homem no próprio país e elas buscam esses homens africanos para ter só relações sexuais. Elas pagam mais ou menos em torno de 200, 100 dólares por mês. A maioria desses homens tem família lá e eles não têm condições de manter essa família. Então, eles viram meio que um garoto de programa delas. Elas vão pra lá, o lugar é paradisíaco, tudo bonito, comida barata, praia, sol. E ainda tem esse companheiro para satisfazer elas. Ela me mostrando como era super vergonhoso de ver, porque era um cardápio mesmo. O que mínimo interessava, às vezes nem tinha o nome do cara, o que tinha era a idade, tinha sim fotos daquilo do cara que era o que mais interessava, e do corpo e do rosto, isso tudo numa plataforma como se fosse um site de escolha mesmo. Só para você conversar com o cara, você já pagava um valor. Na maioria das vezes o cara falava o básico mesmo de inglês, porque o foco era só o tcheco-tcheco. Se quando elas fossem, isso não fosse bom, eles não alcançassem o clímax e tudo que elas queriam, o dinheiro poderia até ser devolvido. E era exigido a prática de nhanhá quantas vezes elas quisessem e da forma que elas quisessem. O cara era praticamente um robô que tinha que estar lá com tudo armado a todo momento e fazer sempre que elas quisessem. Como que isso vai chegar na minha história? Vocês já vão entender, tá pertinho. Então eu comecei a ficar chocada de como a minha amiga tava parecendo um homem daqueles safados, né? Não um homem sério. Porque ela tava. E eu via que era fingimento, que tipo, estou me satisfazendo, sexo. Mas assim, ela não tava feliz, né? A gente quer mais que isso. A gente quer alguém pra acabar a vida junto. Mas, sabe, ela falava assim, porque hoje não funcionou, e porque se não for assim eu não vou querer mais. E não sei, eu ficava um pouco. Eu fiquei muito surpresa de ver não só ela, mas outras mulheres que ela também conhecia, outras estrangeiras, avaliando o homem só por isso, né? E ela disse que, no caso dela, o parceiro dela era o Urdu, que o Urdu era daqueles que no outro dia ela não conseguia levantar da cama. E que em uma dessas o Urdu simplesmente falhou, então ela estava até pensando em começar a se relacionar com um amigo dele que ela já tinha olhado por lá e tinha visto que tinha mais corpo, que parecia que era daqueles que se atracava mais na parede. Em uma dessas viagens dela, ela conheceu um outro amigo do Urdu, que esse ela descreveu como um rapaz que não fazia essas coisas, não era casado, mas que queria muito casar com uma estrangeira. E que eles deixavam explícito que iam cuidar bem da parceira, mas que era também uma troca pela cidadania. Mas que no caso dele, ela não conseguia ver essa maldade, que se eu tava disposta a tentar conhecer ele e ver qual que era, qual que não era. Eu tava tão carente que
assimilei que essa troca de ele ter a cidadania e cuidar bem de mim seria possível. E aceitei a conversar com o Buju. O Buju era a cara do Alexandre do Só Pra Contrariar. Buju, idade 26 anos, vendedor. Era muito educado, falava sempre de religião e tinha todos os dentinhos. Aliás, os dentes dele eram muito branco. Parecia que ele era um homem saudável, sabe? Ele se dispôs a falar que era um homem muito sério, que estava pronto para trabalhar com qualquer coisa, até com lixo lá ele mexia. Então, em outro país, ele estaria aberto para também crescer financeiramente e ter uma família que jamais pensaria em voltar para Benin. A única exigência dele é que o casamento fosse feito em Benin por causa da família dele, que não deixaria ele sair desse lugar sem firmar casamento com alguém, sem certezas de que ele seria também protegido em outro lugar, porque o objetivo não era que ele deixasse de passar fome no país dele para passar fome em outro país. Como a minha amiga já era aventureira de ir e voltar em várias regiões da África para ficar com o Urdu, para conhecer outros pretos, para frunfar a hora que ela queria, aquilo que poderia me dar medo, tipo, sair daqui para ir para tão longe e tal, a minha amiga foi abafando, porque ela ia direto, ela sempre me mostrava, entra no avião e vai viver. E eu fui viver porque até os meus 50 anos eu só vivia trabalhando. Eu não tive nunca nenhum tipo de aventura que eu pudesse ter um friozinho na barriga, então eu fui mesmo. Quando eu cheguei lá, tudo tinha um clima um pouco estranho, porque assim, online ele sempre me falava da questão da religião dele, que ele acreditava em Deus e não sei o quê, me dava um direcionamento de que ele era evangélico, mas eu nunca confirmei isso. E assim que eu cheguei lá, ele não separou um lugar pra gente ficar junto, eu fiquei na casa dele com a família dele. E ele não era de condição totalmente precária, não. O interesse dele era crescer, mas assim, a vida dele não era super cruel, igual a do preto da minha amiga. Pelo contrário, ele tinha já uma evolução ali na família e parecia que a família queria que essa evolução perdurasse. Não tô falando aqui que ele tinha ouro, nem nada disso. E ali, né, que eu fiquei com a mãe e as irmãs dele, já me veio a questão de que elas tinham ali um direcionamento no inglês. Não era uma coisa tão perdida. Fora que ele sempre tinha horários de compromisso com um tal de um líder religioso, que era eles chamavam de quibandeiro. Tudo que esse quibandeiro falava era o quibandeiro no céu e o quibandeiro na terra. Ele fazia. E eu não entendia muito bem ali qual que era o objetivo que ele tinha para alcançar dentro do que esse quibandeiro falava. Eu respeitei, porque eu falei, a cultura é diferente, eu vou ter que aceitar isso para casar. Dentro disso, ele me falou que eu teria que ficar um tempo lá antes de casar. Já não podia chegar a casar para tirar os documentos, para voltar para o Brasil, não. Teria que se fazer algumas coisas antes do casamento para que o casamento perdurasse eternamente. Uma das coisas era que a gente teria relações antes. Só que não poderia ser em qualquer dia. Seria quando eu estivesse no período. Então, ele só faria relações comigo quando eu estivesse no período. Eu ainda não tinha iniciado a menopausa. Eu ainda tinha o período normal. Então, pra mim, foi... Sabe quando você responde no impulso porque você tá querendo aceitar todas as práticas pra resolver logo pra casar? Então, teve toda uma ansiedade pra que eu menstruasse. E aí chegou o dia e tal. E foi dos deuses. A nossa troca relacional. Eu nunca tinha experienciado nada parecido com outro homem na face da terra. E eu tava com medo, porque o instrumento era um negócio fora do normal. Mas eu nem senti. Eu fechava os olhos e parecia que eu tava viajando de tanto prazer. Só que depois da nossa primeira relação, veio mais um pedido estranho, que foi o pedido de que eu tirasse um pouco do sangue
do meu período para dar para ele, porque ele disse que isso tinha a ver com a natureza, com me conectar com a natureza do país dele, que seria jogado na terra e feito uma oração para que a gente pudesse perdurar, também se conectar entre a natureza. Eu entendi mais ou menos isso. Essa parte eu já estava achando bizarrinha, mas eu fiz. Eu contei que a mãe e a irmã deles parecia que eu era um objeto de admiração, sabe? Elas olhavam, tocavam, queria chegar mais perto, e o meu cabelo era liso, muito diferente do cabelo delas, que era afro. E aí elas começaram a falar que talvez o meu cabelo ficasse bonito mais curto para o casamento, que era super diferente, que ninguém tinha isso lá em Benin, que todo mundo ia gostar. E a irmã dele chegou até a me pedir que se eu fosse cortar o cabelo, que se eu fosse mudar o cabelo para o casamento, como elas estavam me direcionando, ela queria a parte do cabelo para fazer uma lace, uma tipo peruca para ela. Imagina eu escutando isso. Hoje eu acho bizarro, mas no dia eu me senti tão importante, tão admirada, tão não sei o quê, tão no auge, que elas falavam e todo mundo falava, tá bom, vamos, não sei o quê, porque eu não sei muito bem como é que eu fui envolvida, mas pra mim aquilo, cada vez que eu falava assim, eu tava mais dentro da cultura dele e tava mais perto de a gente ficar junto. Então ainda teve esse dia de eu cortar o cabelo e entregar o meu cabelo pra elas, pra que elas fizessem lá a tal da lace e tal, e porque no casamento seria mais apropriado que eu tivesse com o cabelo curto, porque ia ser mais admirada, essas baboseiras todas. Nem imaginava eu pra onde que tava indo aquele sangue, pra onde que tava indo aquele cabelo, qual era o objetivo final dessa família. Eu não podia tocar em nada da cozinha, não podia cozinhar nada, mostrar, sei lá, fazer alguma coisa do Brasil pra eles experimentarem, não. Era sempre a mãe dele e as irmãs que cuidavam disso. E eu tinha que todo dia de manhã tomar uma bebida lá, que era elas que preparavam, para que eu tivesse preparada espiritualmente para o dia do casamento. Era como se fosse uma limpeza espiritual para que eu me conectasse mais com ele. Mas só eu tomava essa bebida. Ele não tomava. Então eu lembro que um dia eu acordei no alvoroço de querer conhecer o lugar e ficar com ele. Eu esqueci de tomar essa bebida. E aí, tanto ele como a mãe, como todo mundo, ficou assim num clima muito ruim. Eu pedi desculpa e não podia tomar à tarde, não podia tomar à noite, só podia ser de manhã. Mas depois passou assim, meio que esse mal entendido. Só que eu percebi que de um dia para o outro eu fui enfraquecendo. Eu não sabia se era o calor, eu não sabia se era a alimentação que eu não gostava, então eu comia pouquinho, pouquinho, pra não dizer que não tava gostando, mas pra mim não tinha sabor de nada, não tinha tempero, eu não aprovei. E aí eu senti que eu fui emagrecendo, que eu demorava mais pra acordar, aquela tontura, aquela fraqueza, que talvez fosse a minha anemia que eu não tinha cuidado como eu cuidava no Brasil. E aí vocês vão me perguntar, né? E a sua amiga tava te ajudando e tal? Não, gente, minha amiga não tava nem aí. Ela dava uns perdidos e uns sumiço mesmo, dessa coisa de ficar lá com o preto dela. E ela ia chegar para o casamento. Mas eu me assustei e os meus olhos abriram para a situação do vestido. Porque eu não podia escolher o vestido. E quando me levaram para eu ver o que era um negócio que assim, eu tinha visto lá umas roupas coloridas, que eles casavam todos coloridos. Não era aquela roupa colorida, não era aquele luxo de dourado e tal, que mesmo sendo simples acontecia, já era pálida. Aí eles me vinham com um pano branco, que era como se fosse uma túnica, não tinha um detalhe, não tinha um desenho, não tinha uma renda, não tinha uma decoração. Parecia que eu tava nos tempos de Jesus, mas assim, até Jesus estava mais arrumado que eu. E eles não queriam que eu usasse nada por baixo. E aquela loja que eles me levaram, não era uma loja, era um lugar, uma casa. Não parecia que era não tinha outros vestidos de noiva pra falar, todos esses são coloridos, mas a gente quer que você use esse pálido. Não, não tinha. Era, sei lá o quê, não ia casar num lugar de mãe de santo?
Eu já não tava entendendo mais nada, e aí eu mandei mensagem pra minha amiga desesperada, ela ainda demorou um dia pra me responder, porque aquilo ali, quando sentava, não levantava mais, né? E aí eu falei, questiona aí o seu parceiro, vê o que tá acontecendo, porque é amigo dele, tem alguma coisa errada aí. E eu também já não tô mais... Sabe quando você não consegue mais pensar, seu pensamento já tá ficando confuso, você já quer resolver tudo e ir embora de uma vez? Quando ela viu minha mensagem, aí ela estranhou, ela falou, não, mas eu não, né, não sei de nada disso, não. Tem alguma coisa errada aí. E ela foi perguntar pro parceiro dela e o parceiro dela não queria explicar, disse que não tinha nada a ver com isso, que ele já tinha apresentado e que agora era só isso, agora era eu com meu futuro marido, que ele não ia entrar nesse mérito, e saindo assim de uma coisa que ele que tinha apresentado, que ele que tinha comentado com ela. E ele só se dispôs a tentar entender o que estava acontecendo quando ela soltou mais dinheiro na mão dele. E aí ele começou a exigir dinheiro, dinheiro, dinheiro para toda hora tentar descobrir alguma coisa do que podia estar errado, se estava tudo certo. Uma loucura que a minha ansiedade foi lá no alto. E eu já não tava mais querendo ficar ali porque eu tava... Sabe quando você tá enjoada? Eu falei, será que eu tô grávida? Eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu via que eu tava passando mal, eu não queria mais ficar ali. E aí eu tinha medo da questão de ir no médico, como é que seria tudo isso. Eu sei que eu falei, amiga, vem agora porque tá rolando aí alguma coisa que eu não sei o que é e eu não quero ficar aqui pra saber. Nisso, ele simplesmente, quando eu avisei pra ele, a minha amiga vai vir mais cedo, então, sei lá, vou pra um hotel que ela também vai ficar, não quero mais ficar aqui. Ele falou que não seria possível, que eu não poderia receber ninguém antes do dia do casamento, e que se isso acontecesse, o casamento não ia dar certo, que já era pra avisar, que eu tava trancada. E eu falei, não, mas peraí, eu tenho o direito de liberdade, né, de fazer o que eu quero. Não, mas se você fizer, então eu não vou casar com você, porque aí é uma prova de que você não é o amor da minha vida, porque o que Bandeiro falou que tem que ser assim, e que se você negasse ou desse pra trás é porque alguma coisa tinha de errado com você, porque o nosso casamento não ia ser eterno. Umas histórias da carochinha, que a sorte dele é que eu já não tinha mais força nem pra muito sair do quarto pra sala. E graças a Deus que a minha amiga foi uma daquelas que me colocou na situação, mas ela também estava observando e pronta pra me ajudar. Porque se fosse uma fura-olho, uma que não tivesse nem aí, eu tava muito ferrada. Porque energia pra sair sozinha da situação eu não tinha. Eu sei que a minha amiga, sei lá quanto que ela deu, e não foi pouco, mas ela foi pra cima de pagar esse parceiro dela e de até perder ele depois disso, desde que ela conseguisse ir até a casa, me tirar de lá e ver o que estava acontecendo. Eu sei que a minha amiga chegou com esse parceiro dela, que ela, ao mesmo tempo que ela tava pálida, amarela e opaca, ela tava vermelha. O olho dela tava desse tamanho e não se mexia. Ela queria porque queria me tirar de lá. E eu lembro de ter visto ela na porta. E ele não deixou ela entrar, mesmo com o parceiro, o cara que tinha indicado e que sabia com certeza o que estava acontecendo e que tinha recebido uma grana enorme da minha amiga para isso. Ele não deixou. E eu ainda ia questionar, mas eu já não tinha muita mais força para confrontar. Eu recebi uma mensagem da minha amiga falando que a gente ia resolver isso na calada da noite. E foi no meio da madrugada, na calada da noite, que eles conseguiram me tirar de dentro dessa casa. Porque assim, a gente ficava em quartos separados e quando era pra ter alguma coisa, quando eu tava no período, aí era num quarto junto. E nesse quarto separado, graças a Deus, tinha uma janela. Foi tudo bem organizado com a minha amiga. E na calada da noite, eu saí por essa janela com a minha amiga e esse parceiro dela, o Udu. Eu já não tava entendendo mais nada, eu já não conseguia andar. Minha amiga teve que me carregar, depois o Udu teve que me carregar. Foi uma loucura até eu ir pra uma outra região com o Udu e a minha amiga. E lá eles começarem a cuidar de mim, de me levar pro médico pra ver o que tava acontecendo, o que seria esse casamento. Mas assim, eu aos prantos, eu chorando. Porque ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu não queria fazer, eu queria ficar com ele, eu queria casar. E me deu um desespero quando ele falou, se você sair daqui, é um sinal que o que Bandeiro tá falando que você não é pra mim, que não vai ser eterno. E eu queria entender, mas ao mesmo tempo eu não conseguia entender. E eu não sabia se eu tava colocando a minha vida em risco.
Eu sei que eu chorava, chorava, chorava e pedia pra Deus pra me mostrar o que tinha acontecido, porque eu só queria realmente um parceiro. Era só o que eu queria pra minha vida. E aí a minha amiga, ela descobriu. Eles me levaram no médico, fiz toda uma coisa. Depois eu voltei pro Brasil aos prantos, porque ele me mandava mensagem desesperado, perguntando onde eu tava, porque ele ia atrás de mim, porque ele era meu homem, porque não podia mais fazer, porque eu não podia fazer isso, porque eu tinha que voltar a tempo do quibandeiro, organizar tudo, que ainda tinha uma esperança da gente ficar junto. A sorte é que a minha amiga, ela simplesmente me amarrou, entendeu? Pra fazer tudo isso, pra me levar de volta pro Brasil. Então, agora, resumindo, o que aconteceu comigo, que eu tava perdida e não entendi nada, assim como vocês estão aí perdidos até agora, sem entender nada do que aconteceu comigo. Foi o seguinte, primeiro que os exames que eu fiz pra ver se eu tinha anemia, alguma coisa e tal, porque que eu tava tão mal, na verdade, apontaram uma substância que eu estava ingerindo pouco a pouco, todo dia, que me enfraquecia e que o objetivo era que eu ficasse seca, sem nenhum tipo mais de vitamina ou força, até chegar um ponto, dependendo da quantidade usada, de perder a vida ou vegetar. Muitos lá na região falavam que isso, na verdade, era feitiço, mas cientificamente só eram substâncias usadas ou em alimentos ou em alguma bebida, o que me fez conectar com a bebida que eu tinha que tomar todos os dias, dada pela mãe dele. Depois de muito tempo, o preto da minha amiga resolveu abrir a boca de que ele não sabia quando me indicou o amigo dele, mas de que o amigo dele estava participando, na verdade, de rituais com um quibandeiro, aonde ele queria conseguir muito dinheiro. E para conseguir muito dinheiro, ele escutava tudo aquilo que o quibandeiro pedia para ele fazer. Que eu, na verdade, não era a primeira noiva que ele tentava esse tipo de coisa, porque de acordo com o quibandeiro, ele teria que arrumar uma mulher estrangeira para fazer um tipo de sacrifício e aí sim, através desse sacrifício, ele receber o triplo, o dobro de dinheiro que ele já estava recebendo e a família dele também. Parece que ele tinha uma fama de noivar e nunca casar e essa noiva desaparecer depois. Nada disso foi comprovado pela polícia, tá? Mas era a fama, assim, que não foi me passada e que o amigo dele disse que não sabia, que conheceu ele depois dessa fama e que não tinha essa informação. Mas depois do dinheiro dado pela minha amiga, ele resolveu ir pesquisar e buscar e viu essa conexão que ele tinha com esse quibandeiro, que cada hora pedia para ele fazer uma coisa diferente para ele ter mais dinheiro. Como ele estava conseguindo crescer financeiramente com os direcionamentos desse quibandeiro, então ele não parava. O pior é que o amigo dele tirou o corpo de jogo e ainda fez a minha amiga entender que ele não tinha nada a ver com isso, que realmente tinha muita gente biruta e lelé que praticavam algumas coisas com o objetivo de conseguir dinheiro, com o objetivo de conseguir o grande amor e que ele, infelizmente, não sabia desse outro lado obscuro do amigo dele. Aliás, agradeceu porque desse jeito que ele foi pesquisar, ele descobriu que estava do lado de uma pessoa ruim. A minha amiga caiu nessa e ainda continuou visitando esse preto dela, pagando esse preto dela e tendo relações com ele, sem medo de que um dia ele pudesse fazer alguma coisa parecida com ela. O vestido, na verdade, nunca foi um vestido tradicional de cultura africana e nada disso. Na verdade, era uma roupa que com certeza eu iria usar durante um ritual que eu não tenho noção do que seria, mas que com certeza, com vida, eu acho que eu não sairia. Pelo que eles colocavam na minha bebida ou não, eu tive surtos e surtos depois que eu voltei para o Brasil. Eu tive problemas de pele que eu não conseguia sarar e eram feridas e feridas. Eu tinha dores de cabeça da qual eu não conseguia levantar da cama. Eu tinha pesadelos horríveis com espetos, bonecos, ossos, tudo que vocês possam imaginar. E eu só voltei ao normal depois de uns 4, 5 meses
que eu caí mesmo para a espiritualidade, eu rezava, eu ia em centro espírita, eu ia em igreja católica, eu fui em tudo que se pudesse conectar com Deus, pedir perdão, pedir ajuda, fazer leituras, e eu fui sarando dessa forma também com um tratamento médico, com um tratamento psicológico, mas assim, o terror que eu passei depois da descoberta do que poderia ter acontecido comigo foi até muito maior do que eu passei na viagem. Deixando aqui que não é todo o continente africano, não são todos os países, não são todas as pessoas dessa região que fazem isso, mas sim, pode acontecer. Muitas das coisas pedidas por esse tal de quibandeiro, que é como se fosse um líder, que fosse um oráculo, que falasse o que você tem que fazer para viver melhor, para conseguir o que você quer, muitas das vezes ele pede para fazer coisas em você mesmo. Mas alguns mais pesados chegam a pedir tanto sacrifício de criança como de pessoas, e nesse caso foi pedido uma estrangeira. O que eu posso dizer é que a minha sorte foi que a minha amiga não deu para trás em momento nenhum. Porque se não fosse ela, eu não sei o que teria acontecido comigo. Primeiro eu peço desculpa se ficou corrido, se ficou confuso, mas junto com as gravações que eu tô fazendo, eu só consegui gravar esse vídeo 3 horas da manhã. Peço desculpa, às vezes tá vazando barulho de cachorro também, eu vou tentar resolver isso, gente, de fazer um estúdio mesmo aqui, de fechar pra som, mas ainda não é possível e eu moro num bairro cheio de bichinhos. Camadas que eu gostaria de valorizar aqui, depois vocês contem a de vocês nos comentários. O que me assustou e o que me fez trazer essa história nem foi a parte do ritual, não, que não se sabe se era, se não era. Foi a questão da hipersexualização do homem preto. Porque vocês perceberam que tem uma coisa contraditória no começo da história, que são mulheres estrangeiras pagando para homens que até são casados e usando eles até a exaustão. Pagando pouco, né? Então, um turismo sexo que tá rolando aí, né, no continente africano, que, querendo ou não, a gente critica várias coisas que os homens fazem aqui, mas dessa vez, né, os homens têm todo o direito de falar que isso não é certo. Sobre o ritual, né, é importante a gente saber, tanto no Brasil, como em Moçambique, na Itália, enfim, em todos os lugares. Existem tribos, existem pessoas de grupos fechados em regiões mais distantes ou até mesmo no centro que se comportam e vivem coisas bizarras, subhumanas. A gente não pode sair confiando em ninguém assim, vou indo lá, né? Foi isso que aconteceu com a moça aí. E aconteceu porque na cabeça dela, das duas, na verdade, né? Após os 50 anos não é possível se ter um relacionamento. Ainda se criava uma máscara de que somos mulheres independentes, vamos fazer o que a gente quer. Mas que na verdade era esse fazer o que a gente quer era uma carência tentando lá suprir aquele vazio de que não teve um casamento, de que não teve uma família, de que se tem dinheiro, então tudo vai ser resolvido com o dinheiro. E nem sempre é assim, né, gente? O dinheiro a gente usa junto com a nossa intelectualidade, com os nossos conhecimentos, né? Onde a gente consegue prevenir vários perigos que a gente pode passar durante a nossa vida. E aí, vocês acham que ela ia ser levada para um sacrifício mesmo, para que isso voltasse em dinheiro para ele? Ou vocês acham que ainda tem alguma coisa aí por trás que não foi possível descobrir? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.